Boa noite a todos, em especial aqui meus cumprimentos àqueles que estão presentes conosco, a Sua Excelência o vereador Fábio, que nos acompanha aqui, ao secretário vereador Beto, ao diretor de finanças, professor Otávio, Felipe, assessor ali do professor Djalma, é um prazer tê-lo aqui. Os demais, aqui a assessora do vereador Benedito Castro, que também está acompanhando. Os demais assessores que estão presentes na Câmara, os vereadores que estão presentes nos seus gabinetes, daqui a pouco estão presentes aqui, aos funcionários e técnicos desta casa que estão nos acompanhando, a assessora também aqui do vereador de Sua Excelência, o capitão Renato, presente conosco. O capitão nos informou que está viajando, tá? Ele é o presidente da comissão, só que ele está em viagem e encaminhou aqui a assessora para participar conosco. O funcionário técnico da Câmara também nos auxiliando. Hoje, dia 3 de agosto de 2023, às 18h12, a Comissão Permanente de Tributação, Finanças e Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores o Renato de Souza Machado, Manuel de Aquino Batista e Irineu Roberto da Silva, justificando aqui a ausência do capitão, dará início à audiência pública para discutir o seguinte projeto de lei, número 2070 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Quero, mais uma vez, cumprimentar a todos e também não esquecer, né, agradecer a Deus por essa oportunidade. Estamos de volta do recesso, mais 2 anos, né, praticamente 1 ano e meio de trabalho aí pela frente. Agradecer aqueles que nos acompanham através da internet. E quero passar aqui a palavra à Sua Excelência, o vereador Beto, secretário da comissão, para que ele faça a leitura, então, do projeto em discussão. Boa noite, senhor presidente. Quero cumprimentar o Otávio, Felipe, também o vereador Tatu e o professor Djalma, e também a assessora do capitão, assessora do vereador Dito. Essa noite estaremos aqui nessa audiência pública falando sobre esse projeto que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e a execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2024 e das outras providências. Eu devolvo a palavra ao vereador Aquino, que está presidindo essa audiência, pela ausência do capitão Renato, que é o presidente desta comissão. Obrigado, vereador. Quero aqui destacar a importância, né? É muito importante discutir o projeto de orçamento do município, aqueles que nos acompanham através do Facebook. Nós estamos discutindo aqui o orçamento para o ano de 2024. Então é muito importante acompanhar para saber onde está sendo colocado o recurso do nosso município. Vamos passar a palavra, então, ao diretor, o professor Otávio, para que ele coloque para nós, ele tem um conhecimento, né, da pasta, para que ele faça a colocação, a explanação do projeto, no conteúdo, no total do conteúdo, porque hoje, essa primeira reunião, né, tem uma segunda reunião ainda, e nós queremos ouvi-lo, então, professor. Está com a palavra. Boa noite, né, obrigado, agradeço ao professor Aquino, Beto, né, aos outros vereadores e representantes aqui da casa. O projeto em si é para o orçamento do ano que vem, né, as leis diretrizes orçamentárias, né, ou seja, aquela parte macro do orçamento, né, que nós precisamos construir todo ano. A ideia é mostrar para a população, né, que realmente nós temos um orçamento
definido, né? E a partir disso cada diretoria geral tem o seu recurso a ele colocado, claro que de maneira bem mais genérica, né? Eu falo porque genérica no macro, né? Porque nós vamos discutir de fato os detalhes do orçamento, vai ser na LOA, né? Que é a lei orçamentária, né? Lei orçamentária anual. Então nós trazemos aqui esse projeto, né? A partir de uma construção, né? Junto às outras diretorias. Claro, nunca é fácil, né? Construir o orçamento, né? Sempre há grandes necessidades aí a serem supridas, mas na medida do possível a gente conseguiu fechar e mandar para a Câmara. No geral, né, a gente colocou aqui, somado o nosso orçamento sem a OMSS, né, nós vamos ter aí na faixa aí dos 299 milhões, quase 300 milhões, né, sem o recurso da OMSS, somado com a OMSS são em torno aí mais de 39 milhões, né, com o aporte que nós precisamos fazer. Então dá em torno aí de quase 340 milhões. Desses, só para vocês terem uma ideia, temos aí como fonte 1, né, cerca de 180, quase 181 milhões aí, só de fonte de tesouro, né, que seria a fonte, nós chamamos de fonte 1, que é aquilo que é do município, né, sem contar os recursos estaduais e federais, né, outros vinculados que entram nesse processo. Dentro do que mudou, né, dos outros anos, a alteração, né, além dos valores, né, e toda a questão orçamentária e tal, que entra nesse processo, a novidade esse ano dentro do orçamento é que nós acrescentamos, né, como atividade a questão do orçamento participativo, né? Então, é uma modalidade que a gente está com um projeto piloto, né, que é feito, né, não só no Brasil, né, mas no mundo inteiro, em que a população vai poder escolher projetos pré-estabelecidos, né, pelas diretorias gerais. Esse ano, né, por conta aí de ser um projeto piloto, de ver como vai funcionar, né, a demanda e tal, foi feito só com as diretorias, né. Tivemos aí cerca de 60 projetos, que inclusive agora tem um site específico para serem votados, né. Até hoje tivemos aí em torno aí de quase 1.400 votos, né, desde sexta-feira quando foi lançado, né, votado pela população. E a intenção é que ano que vem nós acrescentemos, né, dentro da LDO também a possibilidade de que a população possa fazer projetos também e possa ser votado. Mas isso é só uma questão dentro da questão da inovação do orçamento. Então, no geral, seria isso, tá? Professor Aquino, nós temos basicamente essa construção do orçamento e estamos abertos aí a eventuais dúvidas, né, ou mesmo, né, demandas colocadas pelos senhores. Obrigado, professor. Eu cometi um equívoco aqui, na verdade é lei de diretriz orçamentária, né? Mas não é a lei de orçamento ainda. Então nós estamos dando o primeiro passo aqui para depois discutir o LOA, que é o orçamento, né? Vereador, quer usar a palavra? Obrigado, presidente. Na verdade, assim, discutir orçamento é uma tarefa bem chata, bem complicada, mas é muito necessária. Eu quero, Otávio, parabenizar essa iniciativa do orçamento participativo. Eu acredito que o orçamento participativo, mais as emendas impositivas, vão trazer um pouco mais do real sentido da democracia, da escolha das pessoas mesmo, daquilo que elas querem que seja executado o orçamento. A gente sabe que o orçamento dentro do município ele é composto, né, por peças de planejamento. A gente não vai poder fugir muito daquilo que a gente programou lá em 21, né, no PPA. Então, dentro da proposta, né, do plano plurianual que a gente estabelece para os 4 anos, até o primeiro ano do novo governo, a gente não vai fugir da linha de raciocínio daquilo. A partir daquilo, todo ano a gente vai dar uma diretriz. Ó, a partir daquilo que a gente fez, nós vamos ter que direcionar agora como é que a gente vai realmente programar cada recurso e aí sim fazer a LOA,
que é a proposta real do que vai ser executado no próximo ano. É claro que a gente precisa tentar tornar cada vez mais popular isso, mais simples, linguagem mais simples, para que as pessoas possam participar. Por que as pessoas não participam de uma audiência como essa? Porque a linguagem é muito ruim. Porque a dificuldade de você ter transparência não é transparência no sentido de ocultar informações, mas transparência no sentido de simplificar informações. Então, essa inclusive é uma sugestão que eu faço, já venho fazendo há alguns anos, que fique um pouco mais simples de se saber quanto tem de receita, porque tem gente que quer participar. E a pessoa que não vive esse meio político ou técnico, porque às vezes o cara não é político, mas ele é técnico. Um contador sabe. Ou pelo menos acho que um pouquinho do público está ali na grade, né? Um pouquinho. Mas ele tem mais ou menos uma noção do que é receita e despesa, que, né? Quem estuda balanço patrimonial deve saber mais ou menos o que é relação de receita e despesa. Mas a população, o seu Zé, a dona Maria, que precisa, por exemplo, que queria que tivesse lá uma academia ao ar livre na região dela, lá no bairro dela, ou o seu Antônio, que quer saber por que não tem ônibus, ou por que a rua dele não pode receber pavimentação, ou por que não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo, se a prefeitura tem quase 200 milhões de reais, que ele escutou dizer que tem 200 milhões de reais a prefeitura, por que não sobra ali tantos 10, 20 mil para colocar um parquinho para as crianças, ou outra coisa. Então a gente precisa, de alguma forma, juntos aí, simplificar essa linguagem. Então, assim, não vai ser, claro, nessa audiência aqui, mas a gente precisa, passo a passo, dia a dia, simplificar essa informação para que as pessoas cada vez mais participem. A ideia do orçamento participativo é sensacional, porque a pessoa vai lá e vai votar no projeto. E vai entender que aquele projeto, se for o mais votado, vai ser contemplado. E o que foi bom desse orçamento participativo? Por exemplo, para o vereador, eu digo de mim, eu só respondo por mim. Se eu olhar lá, por exemplo, tem um projeto lá do Paulistano, que eu vou citar um exemplo que já vieram me pedir. Se não der certo na votação, eu consigo, 500 pessoas votaram nesse projeto, mas não foi contemplado. Eu vou direcionar uma parte da minha emenda impositiva para esse projeto, porque a comunidade votou nele. É importante. Então, eu quero parabenizar, porque eu sou um crítico, vocês sabem disso, mas eu critico aquilo que eu acredito que tem que ser criticado. Mas as boas iniciativas, eu sei que tem servidor muito empenhado, quase a totalidade dos servidores de carreira estão empenhados ali, porque eles independem dos governos, né? Mas eu tenho certeza que também os diretores estão empenhados em melhorar a nossa cidade e no que eu puder ajudar, eu vou estar sempre à disposição. Obrigado. Permita-me uma parte. Também é importante, Tatu, pegando isso que você falou, que o Otávio acabou de falar, que posteriormente, futuramente, o próprio munícipe também vai poder criar um projeto de lei. Isso é muito bom. Essa participação direcionada para aquilo que vai ser votado aqui, logicamente a gente vai ver muito bem colocado a quantidade de pessoas que votaram no projeto, mesmo que não dê, mas pelo menos a gente fica com o olho atento. Sim, pode falar. Professor, só atrapalhar muito o senhor, só para mim, título de informação, quais foram os bairros que participaram do orçamento participativo? Só explicando, né, complementando, né, que o próprio vereador, né, Tatu disse, foi exatamente essa a intenção com o orçamento. Além da trazer a participação, a ideia de democracia direta e tal, aproveitar e, ao mesmo tempo, que os senhores vereadores olhem, né, para aquele site, né, e vejam, ele não conseguiu, né, ficou em 7º, 8º lugar, mas tem lá 400 votos, né, 300 votos, e a ideia é que no impositivo, nós vamos trazer esses projetos que não ganharam, essa foi o meu comprometimento com as diretorias, vou trazer para os vereadores, né, e vou falar o seguinte, vocês só precisam escolher, né, eu quero esse, e não vai precisar mais ficar vendo número, ficha, subelemento,
assessor precisar ficar indo na diretoria, né? Aquela confusão toda. Ó, escolheu esse, a diretoria geral só vai dar o andamento, né, para fazer isso aí. Agora, sobre os bairros, né? Como vocês vão olhar no site lá, tem bastante gente, a diretoria de assistência social que mais colocou projeto. Ela colocou 13 projetos, né? E a intenção era essa mesmo, que realmente as diretorias finalísticas, né, aquelas que estão lá com a população, elas sabem, muitas vezes, muito melhor que o próprio diretor, o que está acontecendo ali. Então, os CRAS colocaram muito projeto, então, vi que Arapongal, Jardim Paulistano, Vila Nova. Então, assim, eu acredito que não todos os bairros foram contemplados, mas o que realmente as diretorias acabaram fazendo ali. É um primeiro ano, né, vamos dar muita cabeçada em algumas coisas, mas foram as diretorias, né, que desenvolveram. Os bairros, aí estamos analisando o projeto, estamos vendo, estudamos o caso de Santos, estudamos o caso de São Paulo, né, a equipe de contadores, né, de planejamento também muito empenhada, a comunicação da prefeitura também deu tentou trazer uma didática, né, como o Tatu estava falando. Nós precisamos dar transparência no sentido da didática, né, que as pessoas saibam o que é um orçamento, né. Então, assim, a ideia agora, a partir do ano que vem, disponibilizar mais recursos para que realmente eles possam, olha lá, a comunidade tal, ou o bairro tal, associação tal, fazer alguma coisa, colocar lá para votar, né. Claro, então, assim, é um teste. Então, foi surpreendente no primeiro momento, porque tivemos quase 60 projetos. Claro que habilitamos 54, porque alguns não puderam por conta de despesa continuada e tal, mas acredito que principalmente assistência, né, elas olharam muito para os bairros, assim. Mas tem projeto de trânsito, tem de ciência e tecnologia, tem de segurança pública, né? Tem da educação, né? Fiquei feliz, uma pessoa da creche, né? Não sei o nome dessa senhora, né? A servidora falou, pô, estamos precisando de uma sala para criança aqui, e não tem. Eu falei, ó, eu posso fazer o projeto? Eu falei, deve, né? Às vezes não tem o recurso, mas e é o projeto que está ganhando agora, né? Essa votação vai até dia 26, muita coisa pode mudar. Mas com certeza acho que a gente vai ter aí bastante projeto que não vai ser abarcado e que aí eu vou trazer para os senhores aí desenvolver. Então aqui, os bairros não fizeram, né? Ano que vem que eles vão poder ter essa oportunidade. Obrigado, professor. Está com a palavra Sua Excelência, o vereador Fábio. Só para complementar, o Estado e o governo federal, eles têm situações como se fosse um cardápio, né? É um cardápio já daquilo que pode ser, que inclusive facilita muito o trabalho legislativo na questão de documentação e tudo. O governo do Estado tem, o governo federal tem, os ministérios têm. Aquele cardápio, por exemplo, ó, você andou lá no bairro aqui, no Guaviruva, é o bairro que você anda lá. Pô, aqui, você podia trazer aqui para nós um parquinho. Dentro do cardápio da prefeitura, tem o modelo que você pode, usando a sua emenda, isso, aquilo, você já vai lá e, como disse o professor, não precisa ficar aquela loucura, né, de assessora ter que ir lá e vai, mexe e volta, você já tem mais ou menos a direção do que é. E essa importância mesmo, assim, para isso que nós estamos aqui por quê? As pessoas, o que eu vejo? Ontem ainda estava falando com o pessoal da Receita Federal sobre a questão dos tributos. As pessoas reclamam, todo mundo reclama do volume, da quantidade de imposto que a gente paga. Todo mundo reclama, eu reclamo, todo mundo reclama. Mas o que a gente reclama mais? De não conseguir ter certeza que esse imposto está sendo executado com aquilo que a gente precisa. Eu reclamo do aumento do IPTU, mas eu reclamo mais se eu não consigo ver, quando eu ando pela cidade, não vejo as calçadas, o mato roçado, as guias não estão pintadinhas, a cidade está cheia de buraco, o posto de saúde não está atendendo como devia atender, está faltando remédio, está faltando atendente na unidade de saúde, as escolas estão ruins. Então, assim, quando você coloca as pessoas para participarem do orçamento, e aí não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, para a gente dar essa diretriz e dar importância para esse orçamento participativo, para essas emendas impositivas, que elas também sejam feitas de forma participativa para a gente conseguir realmente dar essa contrapartida para as pessoas, que é isso que elas querem. Isso é muito bom também, porque na ponta, né, professor Otávio e Felipe, quem está lá vê muito mais a necessidade. Lógico que a gente, como vereador,
Nós corremos os bairros, vamos aí aonde há solicitação, mas eles mais convivem com aquilo. Então, agora, dentro dessa possibilidade de estarem aí vendo tudo isso, fica mais viável a gente sanar o problema. Obrigado, vereadores. Professor, eu gostaria de deixar uma sugestão. Do jeito que foi feito essa participação popular no orçamento participativo, poderia ser também discutido a lei de diretriz orçamentária junto com eles também, para mostrar o que tem e o que se pode fazer. Porque às vezes não tem o recurso e as pessoas também ela não têm obrigação de saber se tem ou não tem. Quem tem que levar a informação para eles somos nós. Chega lá, olha, nós temos tanto, nós não podemos fazer tudo, mas nós podemos fazer um pouco. Eles sabendo, vão ficar mais tranquilos, porque a cobrança em cima dos vereadores são tantas, e em cima do gestor também. Não cai em cima de técnico, cai em cima do gestor. Por quê? Porque eles querem que faça, não querem saber, porque não tem conhecimento do orçamento. Foi igual aos professores. É um pequeno exemplo dos professores agora. Quando sentamos com ele e explicamos o orçamento, todos entenderam. Pronto. Resolveu, viram que não tinha orçamento, então se resolveu. O que está faltando, eu acho, é apenas uma sugestão, tá, professor? Levar esse conhecimento da discussão desse projeto também às lideranças dos bairros em geral. Porque eles tendo conhecimento, eles sabem que não tem orçamento, então também não tem que ficar exigindo muito. Tá bom? Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pois não. Arruma um microfone. Pede para ele entrar aí, vereador, fazer uso da... Isso, entra aí, pode sentar aqui. Isso. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Rodrigo. Agradeço a oportunidade. Boa noite, meu nome é Rodrigo, sou morador da cidade. Até acabei de perguntar para o senhor ali se essa audiência pública ela teria participação das pessoas. Me surpreendeu, fiquei feliz, porque a gente tem a oportunidade de poder falar aquilo que a gente consegue enxergar no dia a dia. A gente sabe que a vida do vereador não é fácil, né? Ele está no seu dia a dia, e eu acho que é mais complicado até para o prefeito, né? Que vai sobrecarregando. Transparência é essencial. Transparência é essencial. Concordo com o Tatu, parabenizando a ele o trabalho que ele faz, não só ele, com os demais vereadores, nessa questão de trazer essa informação não tão técnica, né? Porque as pessoas mais simples não conseguem entender essa questão técnica de números. Ele pega ali... É muito difícil alguém ter o interesse de entrar no site da prefeitura e ver ali a licitação, o contrato, mas quem tem um pouquinho de conhecimento vai lá. Eu queria até sugerir para o Otávio que tem uma questão que é importante na transparência. Quando você entra no site da prefeitura, Otávio, é Otávio, né? Perdão. A gente não consegue ter acesso nas licitações do ano de 2013 até setembro, salvo engano, de 2021. Se a gente pegar a lei, ela fala que tem que estar lá transparente. Eu já falei com um ou outro e já tem mais de um mês que eu vejo isso lá. Então, eu peço até para você aqui, deixando registrado, para você dar uma verificada. E, além disso, se for possível, uma forma de linguagem mais fácil, com essa questão de colocar ali as despesas, o que é o que, até para despertar o interesse das pessoas em acompanharem, ajudar vocês, que a gente sabe que não é fácil. Outro aspecto que eu quero deixar registrado para a Câmara é uma comunicação nas redes sociais mais ativa. Por exemplo, saiu de recesso, teve audiência, temos poucas pessoas aqui, e a Câmara não tem uma comunicação
de estar falando, colocando, por exemplo, as reuniões que acontecem, simplesmente publicam lá as sessões ordinárias, não tem ali uma descrição, uma coisa que cria o interesse das pessoas poder participar. Uma comunicação, porque essa aqui é a casa do povo. Eu vou até fazer um adendo aqui. Eu já tive a oportunidade de praticamente ir em todas as câmaras de vereadores na região do Vale do Ribeira. A nossa câmara é tão pequenininha e aqui é a capital do Vale. Assim, causa estranheza. Ou seja, não há interesse por parte das pessoas, mas também não há interesse por parte... Não sei dizer se é um interesse. Eu estou colocando assim, me entendam de forma razoável, que a comunicação é ruim, deixa a desejar. Se você não se comunica, não tem uma informação, as pessoas não têm interesse em participar. Uma linguagem mais fácil, mais simples, vai poder despertar o interesse das pessoas. Às vezes a gente faz uma crítica, né, e às vezes muitas vezes por falta de conhecimento. A gente sabe que o projeto de lei, a LDO, né, ela está dizendo para você o que você vai poder gastar no ano que vem. Se as pessoas têm um conhecimento, o orçamento é isso, a gente só pode trabalhar em cima disso. Vocês, população, pagadores dos impostos, têm um conhecimento que a gente não tem como fugir disso. E tem um aspecto que também a gente não sabe o que vai acontecer na economia, que vai influenciar. A gente já tem um déficit aí hoje de 42 bi. A gente não sabe o que vai ser no próximo ano. E o trabalho que vocês estão fazendo da LDO é baseado nesse momento. Se nós chegarmos até o final do ano que há uma projeção de 160 bi, não vai ter orçamento para muita coisa. E a população, numa linguagem simples, precisa entender isso. Porque, às vezes, não é culpa do prefeito, que a gente está sempre criticando, né? A gente vê alguma coisa, o prefeito. Mas o prefeito, às vezes, não tem o que fazer. É o orçamento, é o que se tem. Eu acho que falta uma comunicação sobre nossa economia da região, que acho que é um trabalho, os vereadores poderiam propor aí uma emenda na LDO, no sentido de ter uma verba para uma comunicação mais efetiva, disponibilizar aqui, depois eu até passo para o Tatu alguma ideia, trazer a participação das pessoas, fazer aqui um semináriozinho sobre economia, né, sobre outros temas que é importante para a comunidade, ainda que elas não possam participar, mas vocês estão fazendo a parte de vocês, isso que é importante. Eu agradeço a oportunidade, se eu puder contribuir de alguma forma, os senhores podem ficar à vontade. Obrigado. Obrigado, nós agradecemos. Né? Nós vamos comunicar à presidência dessa casa sobre esse fato importante da comunicação, tá? E de atrair o povo, né? Para que eles tenham conhecimento maior do orçamento do nosso município. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Felipe, quer falar alguma coisa? Felipe, está aí se coçando tudo. Vamos lá, Felipe. Está com a palavra o senhor Felipe. Então, agradeço a todos. Então, a LDO, né, ela foi construída através de audiências setoriais. Então, opa, tá ouvindo? Então, ela foi construída através de audiências setoriais, né? Então, foram 6 audiências setoriais de saúde, educação, para poder fazer justamente a participação popular nas propostas de cada diretoria, né? Então, uma das mudanças é a estrutura, né, que agora são diretorias gerais, então isso vai entrar no orçamento. Então, foi feita essa consulta popular. O nosso orçamento é um orçamento enxuto, né? Então não tem muita manobra. Então, a equipe de planejamento conhece essa situação, que é um orçamento difícil de se trabalhar, né? Para poder alocar os recursos, são muitas demandas principalmente de saúde e educação. E ela foi construída juntamente com as diretorias, né, para poder pegar e formatar o que seria para cada unidade, né? Então, aí através desses números foi visto o que foi possível para cada unidade. Obrigado, Felipe. Felipe, eu não sei se você, acho que você que é mais que mexe mais lá no orçamento junto com o professor Otávio. A saúde na LDO, acho que, não sei se inclui aqui ou nós vamos para o orçamento lá na frente,
está com 28%, é isso aí? 28% é referente à base de cálculo dela, que é referente a todas as receitas, tanto federais como estaduais. Se formos pegar em receita fonte 1, está por volta de 31%, se for só fonte 1. Mas ela entra em algumas... a base de cálculo dela é um pouco maior. Certo. Então aí vai ser 28%. Tá, e a educação ultrapassa os 25? 25,5%. 25,5, né? Mais alguma informação, professor? Só explicar que, de fato, hoje o maior orçamento é da saúde, né? Tanto é que quando a gente fala fonte 1, né, está falando daquilo que vem direto do nosso IPTU, que vem do ISS, né? E aí, até aproveitando aqui a oportunidade, a gente tem tido um projeto, né, desde 2022, né, um pouquinho antes até, da modernização tributária, né? Então, e aí, eu até desculpa o nome do senhor, o Rodrigo comentou, né, da questão do país, né, da economia. E aí, só para vocês terem um dado desse ano, nós estamos tendo, em relação ao ICMS, né, estamos tendo aí um déficit, né, que não está chegando, só que isso poderia impactar no nosso orçamento cerca de 5 milhões, né, quase 5 milhões, né, mais de 5, né, quase 6, né. O que acontece? Nós, com o nosso processo de modernização, de softwares, até não, vou falar até polêmicos, mas a nossa forma da gente modernizar a nossa gestão em termos de tributação, no sentido de realmente buscar um ISS e tal, foi tão bom, tá surtindo o resultado que não estamos sentindo esse efeito tão grande, né? Porque o que nós estamos conseguindo arrecadar, isso não significa que é mais imposto para o cidadão, isso significa que estamos arrecadando melhor, de maneira que realmente possamos ter justiça, né, fiscal, né? Tem pareado. Só que, claro, vai fazer falta, estamos aguardando chegar esse ICMS aí, porque realmente, a todo momento, a cada contrato que acaba da prefeitura tem inflação, né? Então, assim, o Felipe até comentou, nós projetamos para o ano que vem, e aí projetamos desse ano, e ano que vem pode ser que mude muita coisa, né? Um valor de 5,53% em relação à inflação de janeiro a abril, né? PIB mais inflação, de janeiro a abril 5,53, né? Ou seja, pode ser que na LOA esse número já altere. E para ano que vem é outro número, né? E infelizmente a gente sempre acaba caindo na discussão. Pô, mas ano passado vocês falaram isso, mas ano passado nós prevíamos uma porcentagem tal. E esse ano pode ser que tenhamos que prever menos, né? E até foi uma discussão na Fazenda. Pô, será que a gente coloca desse ano? Somos obrigados a criar uma projeção, né? Mas às vezes a gente tem medo de criar falsas expectativas, né? E aí, exatamente, né? E eu concordo com o trabalho, e concordo que a falta de comunicação, né? Falta de didática, da população entender. Nós tínhamos previsto para a saúde quase 31% do nosso orçamento de fonte 1, ou seja, daquilo que a gente arrecada. Vamos supor que tenhamos esse problema ano que vem, não entre, né, esse recurso, e aí quem a gente fala para a população? Né? Algumas coisas são prioridades, vamos ter que cortar de algum lugar. Aí que entra a palavra, né? Quem tem até medo, né? Contingenciamento, né? Por quê? Vamos ter que cortar de algum lugar para suprir outro, né? E aí, infelizmente, acaba, às vezes, o cidadão que está precisando de um parquinho ali, acaba não tendo, e é um valor de 10, 20, 30, 40 mil reais, né? Então, enfim, é um esforço muito grande fechar o orçamento. Para fechar esse orçamento, estava comentando com o vereador Beto, tivemos que cortar muita coisa, né? E estamos aí esperando, né? Agora começou os trabalhos lá no planejamento para a LOA, né? E já tem diretoria querendo bater na Fazenda, porque vai ser menos 5, menos 3, menos 2, né? Milhões, né? Porque realmente não fecha, né? Professor, professor Otávio, eu acredito que teve várias reuniões sobre isso aqui nas diretorias, né? Todos estão de acordo, todos estão contentes, os diretores, o senhor sabe como que é, né? Faltou no esporte, já briga com a saúde, faltou na saúde, já briga com tá tudo certo lá, tá tudo...
Não, em relação a isso, a questão é a seguinte, né? Todo mundo sabe o tamanho do cobertor que tem, né? E não tem o que fazer, né? A prefeitura, todo mundo sabe o orçamento que tem, né? Sabemos aí que saúde vai ter que ter o maior orçamento, educação, querendo ou não, vai ter que gastar, né? Vai ter que ter essa despesa de 25, né? Então não tem muito o que fazer, né? Depois da educação, planejamento urbano, né? Depois da segunda, infraestrutura, terceiro maior orçamento, né? Na casa aí dos 15, foi menos, né? Foi 15 inicial, né? Foi menos, acho que foi 12, né? Mais ou menos, né? Então assim, briga não tem, né? E assim, afinal de contas, quem determina é o prefeito, né? Então chegou para ele e ele prioriza, né? Mas vou falar para você, se chegar para um diretor hoje, ó, tá faltando recurso na sua diretoria, vai falar que tá, né? E não é porque, é porque, né? Acaba faltando, né? Eu falo assim, tem muita coisa a ser feito, né? E infelizmente às vezes tem que priorizar, né? Tá bom, professor. Então muito obrigado. Queremos parabenizar o trabalho da equipe, tá? Tá. Parabenizar o trabalho da equipe de finanças e orçamento, né? É um trabalho difícil, tá? Eu faço parte aqui também do orçamento e a gente sabe que é um trabalho muito difícil, né? Mas a gente acredita na experiência dos senhores, da equipe toda lá, tá? E na equipe toda técnica, enfim, da prefeitura, né? Que trabalha com orçamento, que precisa atender os 4 cantos da cidade e de uma forma igualitária, de justiça, né? Então, quero meus parabéns a todos. Com a palavra, o senhor Rodrigo. Obrigado mais uma vez. Eu acho bem interessante ver como é que é a questão de comunicação, Otávio. Você imagine se a população tivesse informação sobre tudo isso que você está colocando aqui agora, né? Você falou assim, todo mundo sabe. Não, eu entendi que é só uma forma, uma expressão de falar, tá? Que os senhores entendam que a comunicação faz toda a diferença. Em um tempo de redes sociais, que a gente tem um lado positivo e super negativo sobre tantas coisas, né? A gente sabe disso. Então, enfatizando mais uma vez, é extremamente importante a comunicação. Se, porventura, a população não tiver interesse em buscar informação, aí já não cabe aos senhores a falar sobre isso, mas desde que sejam colocadas informações, o que está colocando, onde pode direcionar a verba, as pessoas vão entender e não vai dar bronca no vereador, falar mal do prefeito, ou dizer que não está chegando nada. Elas precisam entender que há um orçamento, e o orçamento vai influenciar em tudo. E nós tivemos um tempo de pandemia, não foi? Quer dizer, a gente não... Guerra, tudo isso influi na questão de econômica, e as pessoas, elas não têm uma percepção para isso. No que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, pegando essa perspectiva, você tem problemas de relações comerciais entre China, Estados Unidos, e tudo isso influencia na nossa economia. Só que o trabalhador, ele está lá ralando, 12 horas para poder fazer o salário dele, não tem muito tempo, e o tempo que tem, muitas vezes, o cara quer entreter, quer distrair, quer tomar uma cervejinha, quer curtir o filho, a família. Mas cabe aqueles que têm uma participação maior, trazer a informação, disponibilizar, trazer as pessoas ao debate, fazer com que elas compreendam, ainda que elas não se contentem com as informações que vão ter, né? Não vão ter orçamento. Por exemplo, elas não sabem que há uma obrigação no orçamento de uma porcentagem para educação, saúde, elas não têm uma percepção para isso. Ela tem a partir do momento que tem um contato com o Tatu ali, o vereador chega e fala, gente, não é do jeito que vocês querem. Problema a gente tem de monte. Uma coisa que eu acho que a população quer, que é o pagador de impostos, que a gente não quer imposto. Já é difícil. E a gente está vendo esses aumentos da carga tributária, e aqui a gente não vai estar numa perspectiva de fulano, ciclano, a gente está falando de economia. É aquilo que atinge a população. Se a gente tiver uma situação difícil daqui para frente, vai influenciar a nossa região. Não tem para onde correr. As pessoas não têm uma percepção, por exemplo, que o PIB é composto, o nosso PIB, 69% é serviços. Cai serviço, como foi na pandemia, vai atingir. Aí a pessoa fala assim, mas eu estou pagando imposto, não sei o quê, não está chegando, vocês precisam entender como é que funciona isso aí. Então, mais uma vez, é só enfatizar essa questão da comunicação. E um outro aspecto desse projeto, que eu também acho super interessante, mas tem uma perspectiva nisso, que eu acho que a gente podia refletir um pouco, que ele contempla
regiões, não contempla o município num todo, né? Por exemplo, se você pega um bairro que tem muito mais moradores, que sabem da necessidade, você vai ter uma expressão de voto para aquela região. E talvez uma região, um bairro que tenha menos pessoas que moram e precisam de algo mais, quer dizer, algo, vou dizer mais importante entre aspas, né? Mas alguma coisa que seja mais necessária, ela não vai conseguir ter, porque ela vai ter uma votação expressa naquela região. Talvez dar uma visibilidade para isso, tentar equacionar isso, para priorizar o que é mais importante, né? Nas necessidades básicas, etc. Fica aqui mais um registro. Obrigado, senhor Rodrigo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? A palavra, o professor... Só para complementar o que o Rodrigo disse, só registro, nós temos aí cerca de 52% a 55% só de serviço, né? Comércio é o resto, 28%, 25%, né? E aí, até os últimos dados aí, aumentou um pouco a questão da indústria, né? Então, assim, e aí até não conheço, né, a capilaridade que o Rodrigo tem, mas é importante em termos de comunicação, né? Nós temos um trabalho aí de atração de investimentos que, antes de eu virar diretor-geral, era diretor de desenvolvimento econômico, né? Que temos uma lei, né, que foi aprovada por essa casa, né? O Tatu ainda bem envolvido nesse processo de atração de investimento. Hoje, né, é ruim o diretor de fazenda falar isso, mas hoje tem isenção para muita coisa em termos de empresa, né? Então tem um site, tem um vídeo, né? Hoje nós temos um fluxo de processos de atração de empresas prioritário dentro da prefeitura, que não precisa mais ficar, né? Inclusive, alguns vereadores dessa casa têm usado esse fluxo, trazido alguns investidores, e nós temos desamarrado, né, muita coisa que antes não era amarrada, né? Então, assim, às vezes, né, estamos buscando, né? O governo do estado veio aqui, acho que terça-feira, né, fez uma fala, né? A gente até está discutindo o governo do estado que, para nós, sim, nós temos uma vocação logística, por mais que o secretário não tenha concordado com a gente, mas a gente tem tentado construir uma vocação logística. Vamos entrar com um plano diretor, né, da zona da BR, para poder trazer empresas, né? Então, assim, isso é importante, né? Esse é um trabalho que tem sido feito dentro do desenvolvimento econômico no município, para que, a partir desse momento, né, aprovou o plano diretor, uma empresa vai poder entrar lá. Hoje tem vários percalços, né? Então, assim, está sendo feito isso. E por que eu estou falando isso? Porque o desenvolvimento econômico do município a gente sempre conversa, é a maior fonte de renda que a gente tem, né? Quanto mais empresas vier, menos imposto, né, o cidadão vai pagar, né, porque vai ter as empresas que vão estar não só trazendo emprego, mas também vai estar pagando impostos para dentro da cidade, né? Obrigado, professor. Com a palavra, o senhor Felipe. Então, só referente às propostas, né, que as mais votadas, a equipe de planejamento da Fazenda pensou justamente nisso. Então, assim, nós falamos sobre perfil de proposta. Existe o perfil de propostas do orçamento participativo, que é o quê? A maioria da votação popular. Existe o perfil de propostas para importância, que seria justamente as emendas impositivas, que é um valor muito maior do que nós temos hoje, né? Que hoje é um projeto piloto de participativo, mas as emendas impositivas por volta desse ano chega quase 3 milhões, né? Então, o vereador, ele pode ver... 3, né? 3 e pouquinho, então, o que acontece? Essa importância, cada vereador pode ver a importância de cada bairro, o que seria mais importante, para poder ter essa qualitativo. O participativo é justamente para a quantidade de população que quer votar naquele projeto. Então, assim, a gente pensou até os perfis, né? Então, tem perfil que é melhor para o orçamento participativo e tem perfil que é melhor para o orçamento positivo. Obrigado, senhor Felipe. Com a palavra, sua excelência, o vereador Fábio. Obrigado. Tem uma coisa aqui, Rodrigo, demais aí. Registro ele tem tamanho populacional de cidade pequena, mas qualitativamente nós somos potencial de cidade grande. Então, assim, veja o que nós temos aí de polo educacional. Estava ali agora num evento da Unesp e vendo. E o nosso orçamento, infelizmente, ainda é de cidade pequena. E assim, nós temos muitas coisas a evoluir
Mas realmente, assim, boa parte dessas coisas, eu acredito muito que a gente possa destravar a partir desse plano diretor. E aí sim, eu concordo que a gente precisa. Eu sempre falei isso. Sabe aquela coisa que chama do headhunter lá, professor? A gente precisa ter um cara desse na prefeitura. Que é um caça. O cara precisa enfiar o portfólio de registro embaixo do braço e bater na porta. Ou, sei lá, vai lá para Santa Catarina, naquelas grandes. Ó, eu tenho um lugar perfeito que fica aqui logisticamente num diamante, aqui, ó, 200 quilômetros de Curitiba, 200 de Sorocaba, 200 de Santos, 200 de São Paulo. Nós vamos te oferecer isenção, nós temos universidade pública, nós temos qualidade e tal. Cara bom de técnica, bom de lábia, para atrair. Por quê? Quanto mais empresa você conseguir atrair, mais receita, melhor pode ser os serviços oferecidos e cada vez mais esse dínamo girar a favor da gente. Porque tem cidade do mesmo perfil de registro, praticamente o mesmo número de habitantes, você vê a cidade rodando com meio bilhão, 1 bilhão de reais. Aí é outra história, meu amigo. Outra história. Aí você consegue... Por exemplo, uma sugestão que eu lembro que o vereador colocou aqui, do tarifa zero. Qual é o ponto de partida do tarifa zero do transporte público? Que as empresas participem e no lugar de ficar pagando vale transporte, elas pagam o serviço do transporte público, porque daí todo mundo, além dos funcionários, toda a cidade. Mas que empresa hoje a gente consegue fazer essa contraproposta? Talvez só o Boticário, mas o Boticário não vai conseguir sozinho sustentar o transporte da cidade inteira. Então, eu acredito muito que se a gente trouxer aqui um plano diretor enxuto, atualizado e dinâmico, a gente vai conseguir fazer essas coisas. E o segundo ponto é conseguir ter essa pessoa na prefeitura. Por isso que eu sou um defensor da mudança da estrutura administrativa e se criar a secretaria ou a diretoria geral de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia. Eu sempre falei isso para o professor, enquanto ele era diretor ainda. Eu sempre briguei porque esse cargo, e o senhor Djalma vai saber disso, esse cargo era de fachada até a gestão final da passada. Era um cargo de fachada, e assim, críticas a quem precisar, mas a partir da que a gente começou, que ainda foi realmente... E aí eu acredito isso no próprio Newton. O Newton, em 2019, quando ele assumiu, ele era vice que assumiu, ele que deu, trazendo por um processo seletivo, que à época a gente gostou muito, trouxe o professor Otávio trouxe mais alguns parceiros que pensavam em desenvolvimento econômico na forma que tinha que pensar, em ciência e tecnologia. A gente reativou aqui o Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, criou o Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, criou-se um grupo de estudos. Hoje você tem um GT, quase pouca gente sabe. Você tem um GT, um grupo de trabalho do Conselho Municipal, cara, Unesp, SESI, Senai, ETEC, FATEC, pensando num negócio que para mim vai ser a maior bomba do desenvolvimento econômico, que se chama City Valley, que é o polo tecnológico, né, professor? Da gente fazer aqui e trazer empresa e trazer a molecada que estuda também para fazer isso. Mas tudo isso passa, e tudo tem a ver com as diretrizes orçamentárias. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Senhor Rodrigo, por gentileza, fala no microfone, só para registrar, né? Isso aqui, isso dessa questão. O que o vereador Tatu está falando é extremamente importante. Nós estamos vivendo aqui uma revolução na questão de inteligência artificiais, a questão da tecnologia, e a gente precisa olhar para isso, porque muito serviço, muita prestação de serviço vai acabar por conta dessa tecnologia. E se a gente não prestar atenção nisso, nós vamos ficar para trás. O Tatu está falando sobre essa questão do nosso polo educacional que tem ali, que poucas pessoas sabem que já há uma projeção de expansão, vai ter a FATEC, vai ter a ETEC, quer dizer, aquela região vai ficar supervalorizada, né? Então a gente tem que tentar projetos, comunicação com os jovens, é uma coisa que o Tatu sempre bate na questão de
dos jovens ter mais interesse. Talvez eles não tenham interesse de participar porque a linguagem não é deles, e a gente tem que compreender isso. Eu tenho 50 anos, eu não consigo me comunicar na minha linguagem com um jovem de hoje, 18 anos, que cresceu na tecnologia que nós temos hoje. Nós não tínhamos a internet. E isso é extremamente importante, a gente ter essa percepção e essa visão. Até na comunicação com eles, poder ter a oportunidade de dar um pulo ali na FATEC, na ITEC, bater um papo com eles. É um projeto que pode ser colocado aqui para ter aí a semana de alguma coisa da economia aqui na Câmara, para eles trazerem, eles poderem participar, eles perceberem a importância, até porque é o futuro deles. É eles que vão colher o que vai acontecer para frente. E se nós ficarmos para trás, nessa questão dessa revolução de tecnologia, vai ser complicado. Há empregos que vão deixar de existir. Os senhores lembram da máquina de datilografia, né? Quem é um pouco mais velho aqui sabe disso. E tantas outras coisas que deixaram de existir. Então a gente precisa ir à frente. Em tudo aquilo que for possível contribuir, trazer informação para a nossa comunidade, a participação deles, vai ser mais fácil deles poderem compreender. Achei essa questão da mudança, as pessoas não entendem o que é um cargo de comissão, por exemplo. Se está sendo colocado ali alguém porque é uma politicagem. Desculpa, eu preciso falar sobre isso. Política é isso, essa é uma verdade. Eu não posso colocar alguém ali só para agradar o interesse de alguém. Eu tenho que colocar alguém que tem uma capacidade técnica de desenvolver e dar continuidade disso. Assim são os diretores, eles têm que ter uma capacidade de fazer com que as coisas aconteçam. Às vezes as pessoas estão cobrando muito do prefeito, mas poderiam pedir uma informação para o diretor, para o secretário, por que não é, por que não é. Inclusive, eu quero deixar registrado aqui, eu estive na Secretaria de Saúde conversando com o Edson, e eu fui lá pedir a lista que nós temos de especialista, atendimento de especialista, que é surreal. As pessoas não têm conhecimento disso. Essa informação deveria estar no site. Câmara informando. Olha, todo final do mês, a lista está assim, as pessoas vão entender o que está acontecendo na saúde. E a gente está falando de uma lista imensa, por exemplo, só um dentista tem mais de 3.500 pessoas na fila. Isso porque, geralmente, se vai quando dói o dente. Se não doer, dificilmente. Por um trabalho preventivo. Mas não dá nem para fazer o preventivo, porque quem está indo lá na espera já está uma fila grande. E vale ressaltar que essa questão de especialista, quando a gente fala do município, a gente fala de registro, é a nossa realidade. É um serviço prestado pelo Estado, que as pessoas não entendem, cobra do município. Agora você pega aqui uma lista, por exemplo, de dermatologista, tem 500 só registro, mais 300 Cajati, Jacupiranga. A lista vai para 5.000, 6.000. Aí as pessoas vão criticar o trabalho feito na saúde aqui sem compreender que é um trabalho dado entregue pelo Estado. Tá bom? Obrigado, senhor Rodrigo. Não havendo mais ninguém a se pronunciar, quero aqui agradecer a participação aí do senhor Otávio, professor Felipe, assessor técnico, de suas excelências, o vereador Fábio, vereador Beto, os funcionários dessa casa e todos aqueles que estão nos acompanhando. Desejar a todos uma boa noite e, não havendo mais nada a tratar, às 19h04, encerramos a presente audiência pública. Uma boa noite a todos.